300 por hora. Apresentação: Eduardo Paganella. Muito boa tarde aos nossos ouvintes. Agora 1h03. A temperatura neste momento na casa dos 26 graus em Porto Alegre. Está no ar o Guaíba 300 por hora, o programa para você fanático por velocidade, comigo, Eduardo Paganella, e o jornalista, colunista, comentarista do Correio do Povo, Bernardo Berch. Muito boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos ouvintes. Tá aumentando meu currículo aí na apresentação do programa. Bem, hoje nós vamos relembrar um dos maiores ídolos do esporte a motor do Brasil, talvez o maior, o grande Ayrton Senna, que completaria 55 anos. Tem destaque ainda para Stock Car e a gauchada que está participando das categorias nacionais lá em Goiânia. Além disso, vamos repercutir o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1 e o automobilismo gaúcho com o Roberto Torino, responsável pelo jornal Pit Stop. Bacana, 1h04. Lembrando sempre que você pode participar da programação através do WhatsApp da Rádio Guaíba, 93887532. Lembrando ainda que a edição na íntegra pode ser conferida no blog Pit Lane, no site do Jornal Correio do Povo, e também estará disponível, né, Bernardo, na nossa página. Agora o Guaíba 300 por hora tem Facebook, é o Facebook do 300 por hora. Procura lá por 300 por hora no Facebook e pode interagir com a gente direto. Muito bem, vamos rodar então as manchetes. Sobe o giro do motor. A abertura da temporada de 2015 da Stock Car em Goiânia. Os gaúchos da Stock, Vitor Gens, Matheus Stumpf e César Ramos, contam sua expectativa. E ainda, Ayrton Senna, Fórmula 1, ingressos, sim, sorteio de ingressos para a abertura das categorias gaúchas de automobilismo. Uma hora e 5 minutos, começamos o programa com a Stock Car, né, Bernardo? Mas antes disso, Bernardo, vou fazer aquele desafio aos nossos ouvintes. Dá uma chamada para os nossos ouvintes e já fala da promoção aí. Vamos fazer junto, faz um pacote WhatsApp aí. Vamos fazer junto, pacote WhatsApp então. Seguinte, pergunta é sobre a Ayrton Senna. Quantos títulos você acha que a Ayrton Senna teria conquistado caso, né, não tivesse morrido naquele trágico acidente em 1º de maio de 94? Para explicar, hoje, dia 21 de março de 2015, Ayrton Senna estaria completando 55 anos. Ele acabou morrendo aos 34. Teria, seguramente, né, Bernardo, pelo menos mais uns 2 anos de Fórmula 1, eu imagino. Até mais, eu imagino. Imagino que mais, até pela questão de não só pela competitividade dele, pelo nível de talento dele e a questão de que o Ayrton queria superar ou igualar o Fangio, né? Que era o grande ídolo dele, que tinha 5 campeonatos de Fórmula 1. E até então era o maior vencedor da história da Fórmula 1. Exatamente. Naquela época. Bom, 93887532, você manda o recado sobre Ayrton Senna e ainda, Bernardo, tem ingresso. Os primeiros 5 que mandarem recado sobre Ayrton Senna ganham ingresso para quê, Bernardo? Vai começar o Campeonato Gaúcho de velocidade, que é Fórmula RS, marcas e pilotos, Fórmula Júnior, Copa Fusca, no dia 29 de março em Tarumã. Semana que vem, então, domingo, vai ter o ingresso com um acompanhante, os 5 primeiros. Manda o WhatsApp aí, pode conferir de pertinho com acesso aos boxes, a abertura do Campeonato Gaúcho. De perto, lá das máquinas lá. 93887532 e já tem gente mandando o seu recado, viu, Bernardo? Impressionante aqui, o pessoal gosta de ingresso, viu? E claro, pode mandar o seu recado. A pergunta é sobre o Ayrton Senna. Quantos títulos ele teria? Conquistou 3, né? E teria a possibilidade, quem sabe, né, de fazer muito mais. Já fez muito. Tu quer palpites antes ou tu quer o pessoal interagindo agora? Eu quero o palpite, o teu palpite antes, Bernardo. Eu acho que seriam 2 mesmo. E talvez se ele conseguisse esses... Mais 2, né? Mais 2. Seriam 5 títulos mundiais. E eu acho que ele não perseguiria, que nem o Schumacher perseguiu de forma tão inveterada, assim, mais títulos, mais conquistas. Ele queria igualar o Fangio, que era o grande ídolo dele. E acho que seriam mais 2 títulos.
O de 94 seria muito viável, porque o Damon Hill perdeu por muito pouco na última corrida para o Schumacher. Acho que em 95 a Benetton tinha um carro muito melhor que o da Williams, então acho que o Senna teria muita dificuldade em superar o Schumacher naquele ano seguinte. Eu acho que 96 seria o ano para ele ganhar o segundo título. Aí eu acho que possivelmente ele penduraria o capacete. Muito bem. 93887532, você também manda o seu recado e participa da Rádio Guaíba, da programação da Rádio Guaíba, 300 por hora, sorteando ingressos para as categorias gaúchas de automobilismo. Vou conversar aqui com o nosso entrevistado, nosso convidado também, o Roberto Torino, que é responsável pelo jornal Pit Stop. Esse é um indicativo também, eu vou te interromper. Se tem jornal Pit Stop, quer dizer que vai começar a temporada. É verdade. Dá um sinal, assim. Jornal Pit Stop que circula nos autódromos, principalmente, né? E que trata especificamente, a gente pode assim dizer, trata muito e muito bem sobre o automobilismo gaúcho. E aí, o que a gente pode falar, hein? Sobre o Senna. Senna conseguiria conquistar mais títulos? Boa tarde, obrigado pelo convite. E espaço importante para o automobilismo, que a gente disputa tanto, precisa de tanto retorno de mídia, e ter um espaço desse é muito importante para nós. Eu acho que sim. Eu acho que ele tinha ainda bastante para mostrar na Fórmula 1, ou para conquistar na Fórmula 1. E nunca tinha pensado nisso antes da enquete de vocês. Mas, até porque foi uma surpresa, eu acho que foi interrompida, assim. Eu penso sempre assim, nós que vivemos automobilismo, a gente perdeu muito, todos nós perdemos muito com a morte do Senna. O mundo do automobilismo, aqui no Brasil principalmente, recebeu um golpe muito forte e que a gente não recuperou ainda. Eu encontro muitas pessoas que dizem que nunca mais assistiram corrida ou Fórmula 1 depois da morte do Senna. Muitas pessoas dizem isso. E a gente perdeu o público no autódromo, a gente tem uma dificuldade de renovar no kart, porque a gente sempre tem que ter um ídolo. E eu acho que a gente perdeu um ídolo. Sim. Eu acho que é isso. Mas eu acho que ele conquistaria, sim. Mais uns dois. Aqui pelo WhatsApp, o 93887532, o nosso colega aqui, o Eduardo Amaral, que mandou o recado, diz que o Senna ganharia 5 títulos, os 3 que ele já tinha, né? Até 94, e mais 2 temporadas. Já a Sandra diz que Senna ganharia 6 títulos se estivesse, né? Um a mais do ídolo, pode ser, boa. Na verdade, tinha aquela questão do Senna flertar com a Ferrari, né, naqueles últimos anos. E o Torino, que é artista plástico, faz pinturas de automobilismo fantásticas. Ele tem uma que até hoje eu cobiço aquele quadro, que ele fez o Ayrton Senna na Ferrari de 96, se eu não me engano. Isso. E é um belo carro. Na verdade, e de 95. 95 também é um belo 27. carro. Um carro muito bonito, um dos últimos Fórmula 1 de bico baixo, aqueles. Verdade. E o capacete amarelo, eu fico de olho naquele quadro. E é uma coisa interessante de imaginar o que o Senna teria feito na Ferrari. Seria bem interessante projetar, né? E é isso que a gente está fazendo aqui, né? Claro, apenas repercutindo algo que não vai acontecer, né? Mas enfim, imaginando o que poderia acontecer. Peço a colaboração dos ouvintes, 93887532. Mande seu nome, mande o recado sobre o Ayrton Senna e você, os primeiros 5, né? Leva um ingresso. Levam ingresso para as categorias gaúchas de automobilismo. Bom, Bernardo, a gente combinou de começar o programa falando sobre Stock Car. Isso porque nós tivemos o treino oficial agora há pouquinho, terminou agora há pouco, o treino classificatório para a corrida de Goiânia da Stock Car, a corrida de abertura da temporada de 2015. O que dá pra gente salientar, Bernardo? Os gaúchos, como é que você avalia? O César Ramos foi o 18º colocado, ele que faz parceria com o belga Frederik Verwij, e para mim a surpresa positiva até aí, o Matheus Stumpf e o Vitor Gens titular e o Matheus Stumpf, o piloto convidado, nessa corrida inicial, né, da Stock, que tem um titular e um convidado, 11ª colocação. Como é que você avalia esse quadro, Bernardo, dos gaúchos? Acho que pro César, apesar de estar ali no pelotão ali da morte, digamos assim, que é um bolo muito, muito grande ali do meião da Stock, é uma boa estreia para esse 18º lugar.
que a categoria tem 34 carros. É a primeira vez que ele tá andando pra valer com um carro que ele acertou. Então, uma boa estreia do César. E o Vitor e o Matheus mandaram a bota, né? Que a gente diz. Vão largar ali, beliscando os ponteiros. Dá pra imaginar a coisa muito boa da dupla aí. Bom, Bernardo, você conversou com Vitor Gens e também com o Matheus Stumpf, né? Só com essa dupla, vamos ver exatamente para ver a sintonia dos dois, para ver se conseguem beliscar um pódio aí na primeira etapa da Stock Car. Primeiro foi o Matheus Stumpf, né? Exatamente, começamos falando com o Matheus para ver como é que é a experiência de voltar à Stock depois de 2 anos. Primeiramente, dizer um oi aí para todos os ouvintes. Mas não tem problema não, né? Eu acho que a gente tá no meio aí do Cobras Grandes, mas a gente já conseguiu demonstrar no treino que a gente tá rápido, tá com um carro competitivo, né? Então, não vai ser esses nomes aí que vai abalar a gauchada aqui, não. A gente tá indo com tudo pra essa prova. Tava enferrujado aí, que fazia uns tempos que não corria de Stock Car. Como é que foi a readaptação? É verdade, até no primeiro treino foi com chuva, né? Acabou sendo com chuva no meu primeiro treino e me adaptei bem ao carro, eu acho. O segundo treino também choveu, consegui dar umas 3 voltas apenas no seco, bem nas últimas 3 voltas mesmo. Mas já consegui fazer alguns setores bons, né, que vão aí, acho que permitir a gente ter uma dupla bem equilibrada para a prova. Mas eu acabei me adaptando rápido. Acho que essa questão de eu andar de poder andar com vários carros ajuda um pouco na hora da readaptação, né? Então, qual é o rival? Tá com tudo comigo. Qual é o rival mais bacana, assim, que tu acha que vai ter nessa prova de domingo, assim, olhando para a lista aí que tem os grandes nomes? Olha, eu acho que não tem um só, né? Tem vários. Eu acho que tem o Prost, tem até o Nelson, que andou junto comigo, né, que eu considero ele um ótimo piloto também. A gente andou junto no Medinado ano passado e ele tá muito rápido aqui também. Tem Bruno Senna também, né, que só o nome já fala por si. Tanto o pessoal da Fórmula 1 quanto os que andam hoje na Stock Car, o nível deles é muito alto, né, então... Mas a gente não teme nenhum, né, eu pelo menos não temo nenhum. Eu respeito, claro, todos, mas sou um nome também para estar no meio aí, né? Para brigar junto. Para mostrar serviço aí também. E eu sei que tu andou viajando aí pro exterior, tá com algum planejamento, como é que vai ser aí? Tem umas tratativas andando, ainda tá mirando alguma coisa pro resto da temporada? Eu tô tratando algumas coisas, assim, até porque tem alguns campeonatos que começam daqui a quase 60 dias, né? Então a gente tem mais um tempo, mas não tem nada certo ainda. E dependendo do que vai acontecer, talvez para mim vai ser mais negócio esse ano eu correr algumas provas separadas, né, em alguns campeonatos para testar, assim, ver como é que funciona em um campeonato, em outro, e aí sim me preparar bem para o ano que vem, escolher mesmo uma equipe boa no campeonato bom, né? Tá certo, vai fazer vários experimentos aí pelo exterior, quem sabe. Tá certo, né? Para ver um lugar bom aí para dar um tiro certo. Passar aí pro Vitor pra gente dar uma conversada também. Quero saber como é que funciona para adaptar o carro a 2 pilotos diferentes aí. Eu quando convidei o Matheus para ser o meu parceiro para essa corrida, eu já sabia que a gente tinha um estilo de pilotagem muito parecido. Eu já tinha visto isso lá na GT4 quando a gente andou juntos de M3. Então, a gente pede as mesmas coisas no carro e eu acredito que a gente vai se adaptar muito bem ao mesmo carro, né? A gente tem um estilo parecido. E na hora da troca de pilotos ali, tem diferença de altura muito? Como é que vai ser? Isso tem um pouquinho diferente. O Matheus, ele usa um sobrebanco, né? Então a gente, na troca, antes dele entra um banco que é já feito para ele, né? Para que fique 100% ali preso no banco, né? Isso é uma coisa bem importante num carro de corrida. Eu sempre, quando estou mal sentado, é muito difícil virar alguma coisa, né? Então a gente tem essa solução aí que consegue resolver. A gente está fazendo uma troca boa, que é de 30 segundos a troca de piloto, que provavelmente vai ser menos
do que o combustível e o pneu, que tem que ser separado um do outro, né? Então a gente considera que os dois somados, né, vão dar torno de uns 40 segundos. Então a gente está fazendo uma troca boa. Aí na pista, que é o que interessa, o ritmo tá bom, né? Eu tinha conversado até contigo há um tempo atrás, aí, umas 2 semanas, que tava ainda encontrando um acerto pro carro, evoluiu a questão de engenharia aí do teu Stock Car. Eu vi que no último treino ali deu para fazer um 7º lugar no treino livre de sexta-feira. Como é que ficou essa questão? Isso. A gente conseguiu desenvolver mais o carro. Acho que a gente está conseguindo ter uma boa velocidade, né? Esse 7º tempo mostrou isso. Essa corrida, o mais importante ainda é o equilíbrio da dupla, né? Até porque a tomada de tempo vai ser feita pela soma dos 2 melhores tempos da dupla, né? Cada um vai fazer uma tomada de tempo, soma os 2 melhores e divide por 2. Então é a média dos 2 pilotos, né? E isso é muito importante, a dupla estar equilibrada. O Matheus conseguiu ser rápido em vários trechos, a volta ideal dele é muito boa e a gente está contando com isso para conseguir ter uma boa posição de largada. A tropa aqui do Sul vai barbarizar aí, então, hein? Como é que vai ser? Vamos dominar aí a prova? Nós vamos para cima, nós vamos para cima e a coisa tá forte aqui. A gente não vai dar mole para eles, não. Não tem gringo, não tem paulista, não tem carioca. Não tem para ninguém. Vamos tentar botar aí com o Sul o negócio. Valeu, Vitor. Um abraço. Obrigadão. Falou, um abração. Tchau, tchau. Bom, tá aí. Vitor Gens, Matheus Stumpf, 11ª colocação, Bernardo. A gente pegou, na entrevista a gente falou com eles logo depois de deixar o cockpit da Stock Car, né? Tinham feito um bom treino livre, inclusive estavam otimistas, e hoje responderam na pista, estão conseguindo um acerto. O Vitor contou pra gente que tá com um engenheiro argentino aí que veio das carreteiras, inclusive com um passado muito bom de acerto de suspensão. Então acho que vai ser o ano do grande pulo de qualidade do Vitor na Stock Car, depois de 2 temporadas médias aí que ele tava aprendendo os caminhos e a equipe também. Agora parece que acertaram o carro para andar mais para frente. Bacana. E outra vantagem é que o Matheus muito talentoso, forma uma dupla equilibrada aí de gaúchos, que o grande segredo para essa prova de duplas da Stock Car é que digamos assim, o convidado tenha a mão do carro, entendeu? E consiga não rodar muito mais lento que o titular. E aí eles podem ter uma vantagem na corrida. Bacana, só para registrar que a gente fala do Ayrton Senna, chovem recados aqui, o pessoal tem muita lembrança, impressionante, né? Faz 21 anos aí, já passou muito tempo. Marcou 2 décadas. Marcou mesmo, né? Quem gosta de automobilismo, seja a idade que for, lembra com carinho do Ayrton Senna. Bom, voltando a Stock Car aqui, ó. Attila Abreu foi o pole position, o Marcos Gomes foi o 2º colocado, né? Com o Winterbottom. O piloto, não me recordo, se eu não me engano, é Francisco. Ele corre na V8 Supercars da Austrália. Isso. É uma categoria, o equivalente da Stock na Austrália. Na 3ª colocação, nós tivemos o Popó Bueno. Olha aí, surpresa do Popó Bueno. Bom, o Vitor Gens e o Matheus Stumpf a gente complementou dizendo que ficaram com a 11ª colocação. 18º lugar para este que vamos ouvir agora, César Ramos. O César Ramos, que é companheiro nesta corrida inaugural da Stock Car, do belga Frederik Vervisch. César, gostaria de saber o seguinte: o que você imagina que seja um bom resultado na sua primeira corrida, sua corrida de estreia? Bom, minha estreia no Stock Car, a primeira vez aqui na pista de Goiânia também. Essa corrida é um pouco diferente, né? Corrida de duplas, então depende de muitas coisas, estratégia e também da velocidade do nosso convidado. Ele foi muito bem ontem na chuva, hoje ele tem um pouco mais de dificuldade com a pista seca. E a gente está trabalhando no acerto do carro ainda. Eu já andei num ritmo bastante bom para a minha primeira vez na pista. Bastante coisa para acertar no carro ainda. Eu fiz o 17º tempo dos pilotos titulares e entre 34 carros. Então, acredito que a gente começou aí de uma boa maneira. E amanhã tem mais um treino antes da classificação. Então, eu acredito aí que eu possa até esperar classificar entre os 10 primeiros colocados na minha estreia aqui no Stock Car. Pois é. Bom, no treino acabou não dando, né? Ficou com a 18ª colocação.
Outra pergunta que a gente fez pro César Ramos, vale salientar, a entrevista gravada ontem, o que ele pode fazer ao longo da temporada, já que ele pilotou vários carros, né? Saiu aqui do Rio Grande do Sul, pilotou vários carros pelo mundo. World Series, GT, o Blancpain Endurance Series, ganhou inclusive os 1000 km de Nürburgring, uma prova bem prestigiada da Europa. Carro de Fórmula também. Perguntei então pro César Ramos o que ele imagina na temporada de 2015 da Stock Car. Eu tenho certeza disso, né? Só se a gente for analisar, foi apenas minha 4ª hora no carro de Stock Car. Eu só participei dos testes coletivos esse ano, que foram 3 horas de treino, e agora mais uma sessão de 40 minutos. Então ainda tenho muito para aprender do carro e já estou competitivo. Então acho que é um carro que eu estou me adaptando e que eu consigo guiar do estilo que tem que ser guiado. Então eu espero aí ter um crescimento ao longo do campeonato. A Stock Car é uma categoria extremamente competitiva, onde 2 décimos fazem uma diferença absurda. Então, esse negócio de fazer volta ideal é muito importante para acabar não deixando décimos preciosos aí para trás durante uma volta rápida. Bom, tá aí o César Ramos, Bernardo, 18ª colocação nessa estreia, né, na Stock, mas é claro, é uma corrida em dupla, né, não reflete especificamente o que será o ano do César Ramos, e se tem uma expectativa grande em relação a ele, porque ele tem muita experiência em outros carros, né, então ajuda a se adaptar, a conhecer o carro da Stock, né, Bernardo? Ele foi bem nos treinos antes da temporada, também os treinos livres que tiveram em Curitiba, já teve um ritmo bem forte aí para quem tá estreando, a equipe é competente também. Então, a previsão é boa. Eu acho que ele vai ter um começo tão bom ou melhor quanto o do Vitor Gens, que teve que trabalhar muito aí pra conseguir o nível que tá agora, de ameaçar os ponteiros. É uma possibilidade. Até brincar, não, até informar como é que é o nome do companheiro do César Ramos? O Frederik Vervis, belga. O único belga que eu lembro é o Thierry Boutsen, que ganhou 2 corridas de Fórmula 1 nos anos 90 com a Williams. Então, tem uma base, a Bélgica, eu não sei, talvez nos carros de turismo eles tenham um bom histórico, mas na Fórmula 1 só o Thierry Boutsen aí que se destaca pra mim. Foi o grande... Inclusive. É verdade. Bom, o Attila Abreu ficou com a ponta, então, né? Nelson Piquet e Attila Abreu. Quem vão largar são os 2 pilotos que vão largar na frente. Pra dar uma base aí de como o equilíbrio é importante, eu tava olhando a folha do segundo treino, que é quando andaram os pilotos convidados, né? Enquanto que, por exemplo, o Matheus Stumpf foi 10º, então até uma posição melhor aí na média, foi uma média, né? Somaram os tempos das 2 duplas para definir o grid e fizeram uma média. Então, nesse segundo treino, nós tivemos aí, por exemplo, o Ingo Hoffmann não está na primeira página. O Ingo faz muito tempo que não anda aí em alto nível, né? Disse que treinou bastante, queria se preparar, a gente entrevistou. O Ingo é um baita piloto, ex-Fórmula 1, mas aí a adaptação é importante. O cara tá, digamos assim, com ritmo de jogo, né? É importante para quando vai participar aí da corrida. Um ótimo piloto sou eu, é tu, né, Bernardo? O Ingo é uma lenda. O senhor piloto. O Ingo é uma lenda, maior campeão da Stock Car. Tô aqui com os tempos agora, ó. Attila Abreu na pole position com o Nelson Piquet. Vou procurar aqui o Vitor Gens, que a gente comentou, e o Matheus Stumpf na 11ª colocação. Nós tivemos também problemas aqui em relação ao Rubens Barrichello e o Ingo Hoffmann. Ficaram na 28ª colocação, não tiveram um início tão bom. Sobre o Bruno Senna, companheiro do Antônio Pisonia nesta estreia da Stock, o Pisonia que é piloto titular da Stock e ex-piloto de Fórmula 1, 21ª colocação para eles. O Jacques Villeneuve, que é companheiro do Ricardo Zonta, e, né, os 2 ex-Fórmula 1 e o Jacques Villeneuve com um histórico aí bem mais vitorioso, 11ª colocação. E ainda vamos destacar o Júlio Campos, que é companheiro de Nicolas Prost, 13ª colocação, Bernardo. Já dá para ter um início. É claro, é uma peculiaridade, né? A Stock Car nesta corrida inicial tem essa peculiaridade em duplas, né? E, claro, quem é de fora geralmente faz um tempo pior, não está tão preparado, não está tão adaptado. Nem fez os testes, né? Os testes iniciais. Vai ter um toque de endurance, né? Essa prova da Stock Car, porque ela vai ter troca de pilotos, né? No meio da etapa, vai vir pro box e troca o piloto, depois faz abastecimento, troca pneu. E vai cerca de 40 segundos essa parada para fazer tudo. Inclusive tinha fotos dos pilotos treinando lá a troca de pilotos, que é difícil na Stock Car, porque o cockpit do carro, o banco fica lá no meio do carro, é uma ginástica considerável. Eu ia falar
na verdade, destacar que nós temos 13 ex-pilotos de Fórmula 1 no grid, né? Fora a qualidade de todos os outros que vieram, nós temos o Nelsinho Piquet, nós temos o Henrique Bernoldi, temos o Ricardo Rossetti, o Ingo Hoffmann, temos o Bruno Senna, temos aí o Jacques Villeneuve, campeão de Fórmula 1, Ricardo Zonta, Lucas de Grassi, e temos o quase... O Jaime Alguersuari, Vitor Antônio Liuzzi. Rubens Barrichello e Ingo Hoffmann também, né? Dois é uma dupla de Fórmula 1. Exatamente. Bom, grandes nomes, né? Então a gauchada fez um bom trabalho, né? Levando isso em consideração. Temos um quase Fórmula 1, né? Que é o Luiz Razia, que foi quase estreou na Fórmula 1. Na hora deu um problema financeiro, não conseguiu. É verdade. Bom, Bernardo, eu acho que deu para falar bastante a respeito da Stock Car, né? Lembrando que temos a corrida a partir das 10h30 da manhã, horário de Brasília, a corrida inicial da Stock na cidade de Goiânia. Só para localizar, que a gente tem uma gauchada participando lá desse final de semana, né? Já que são várias categorias nacionais, agora a Stock reuniu tudo no mesmo final de semana. Então, só pra gente citar os nossos patrícios aqui. Vamos lá. Que no Brasileiro de Marcas, nós temos uma dupla de gaúchos, que é o Luiz Sérgio Senna Júnior e o Roger Sandoval. Como o Luiz Sérgio Senna Júnior, o Seninha, é muito fominha, ele também vai correr na Mercedes Challenge. Essa sim, do Rio Grande do Sul. Na Mercedes Challenge tem o Carlos Cray, tem o Luiz Carlos Ribeiro, tem o Pierre Ventura, tem o Luiz Sérgio Senna Júnior e o Fernando Júnior. E temos ainda, tô procurando aqui na lista, a lista é grande aqui. Tem vários gaúchos. Tem o Fernando Poeta também com o Guilherme, fazendo dupla aí com o Guilherme Daut, com a equipe Motim, né, que é aqui, que é campeã das 12 horas de Tarumã, inclusive. Tem 2 carros aí na Mercedes Challenge. Bom, a gauchada tá toda lá em Goiânia. E tem o Brasileiro de Turismo também, que é a Stock Light, que daí nós temos o Márcio Campos e o Gabriel Robb, que tá estreando aí, jovem talento do Rio Grande do Sul, com 17 anos, mirando a Stock Car. Beleza, 1h30 marcou o sinal, a temperatura neste momento na casa dos 26 graus. Eu convido os ouvintes a seguirem dando seus pitacos aqui falando sobre a Ayrton Senna. A pergunta que a gente lançou no início do programa era a seguinte, né? Segue lançada a pergunta. Quantos títulos conquistaria Ayrton Senna se mantivesse na Fórmula 1, né? Ele conquistou 3 títulos até o ano de 1994, quando acabou morrendo naquele trágico acidente no Grande Prêmio de Imola. Agora, até para destacar, hoje, se estivesse vivo, Ayrton Senna estaria completando 55 anos. Quantos títulos Senna teria na história da Fórmula 1? 93887532. Você pode mandar o seu recado para a gente e ainda concorre a ingressos para a abertura das temporadas gaúchas aqui de automobilismo, Bernardo. Vamos lá conhecer, quem não conhece ou quem gosta muito de Tarumã, pode ir lá conferir o nosso Autódromo Internacional, pista com maior média de velocidade do país. E categorias de alto nível de competitividade, um grid cheio aí, vão ter provavelmente uns 60 carros lá em Tarumã. Vamos no segundo bloco tratar disso também. O Roberto Torino, que é responsável pelo jornal Pit Stop, e nós vamos falar sobre o jornal e sobre o automobilismo gaúcho no segundo bloco, é claro, dando espaço para o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1. Nós já voltamos. Estamos de volta com trilha diferente, 1h34, temperatura neste momento na casa dos 26 graus, de volta com o Guaíba 300 por hora aqui na Rádio Guaíba, e vou convidar o pessoal a curtir a página do Guaíba 300 por hora no Facebook. É muito fácil, né, Bernardo? Guaíba 300 por hora, é só procurar por ali que você vai encontrar. Tem recado aqui do Gilney Souza, estamos na audiência, parabéns pelo programa. Gilney Souza e Dudu Leal mandam abraços, então um abraço pra eles. Trabalho deles aqui, ó, que a gente tá, que é uns colegas do suspeito isso aí. É o comercial e o fotógrafo. Tá, duvidoso. Então aqui, ó, o jornalzinho pronto, até fizeram uma releitura de toda a parte gráfica aí, tá muito bonito, né? Parece uma capa de revista, assim, bem bacana o jornal Pit Stop aí, falando de 12 horas de Tarumã, provavelmente, e da abertura do automobilismo gaúcho. Muito bem. Bom, vou fazer o convite novamente aos ouvintes, vou fazer a pergunta, o questionamento, o desafio. Se Ayrton Senna estivesse vivo,
quantos títulos teria ele conquistado na história da Fórmula 1. Lembrando, hoje, dia 21 de março, ele completaria, né? Ayrton Senna completaria 55 anos. Completaria 55 anos aos 34, naquele trágico acidente no Grande Prêmio de Imola. Bernardo Bercho, você já disse 5 títulos, né? Você acredita que ele conquistaria 5 títulos, ficaria ali em 94, 96? Igualaria o Fangio, 94, 96, porque o carro da Benetton com motor Renault em 95 era muito superior aos adversários. E tinha todo o aparato técnico também, né? Que faria... Na verdade, o que acontecia? Em 94, a Benetton ainda tinha um motor Ford V8, que não era tão páreo para o motor Renault, que era muito forte. E a Williams começou com um carro ruim. Depois a Williams acertou o carro e o Damon Hill levou a luta pelo título até a última prova, que teve aquele acidente com o Schumacher, aquela coisa meio polêmica. Acho que o Senna teria tido mais facilidade que o Damon Hill, né? Um piloto de um nível superior ao Damon Hill. 95, a Benetton acertou com a Renault, e aí tinha o mesmo motor e o carro do Rory Barney, né? Que depois faria vários projetos campeões com a Ferrari. Aquela Benetton do Rory Barney era um baita carro de Fórmula 1, insuperável. Sem dúvida. Bom, tem aqui, através do 93887532, a opinião, né, do pessoal que manda seu recado, ainda leva ingresso para curtir as categorias gaúchas de automobilismo a partir da próxima semana, né, Bernardo? Exatamente, dia 29 é a largada lá. Tem recado aqui do Leandro Guaibeiro de Campo Bom. O Senna era um gênio. Quantos mais ganharia, né? Ele não sabe, mas certamente ainda tinha muito pela frente. E sobre o Senna na Ferrari, ele diz: seria fantástico, um gênio, um mito, é o que diz o Leandro de Guaíba, de Campo Bom, melhor dizendo. E ainda tem outro recado aqui do Antunes. Gostaria de saber por que não havia caixa de brita e pneus protetores antes do muro de concreto em Imola. Uma estupidez, né, se referindo ao acidente que vitimou Ayrton Senna. O que se alega naquela época é que a barreira de pneus já estava em desuso, porque devolveria o carro para dentro da pista, podendo ter um acidente com vários. E o muro em si, tem até uma passagem do Berger, que o Berger foi com o Senna ver o que podiam fazer com aquele muro, um ano antes, mais ou menos. E eles olharam e atrás do muro, na verdade, tinha um córrego, um rio e árvores. Então não teria como afastar o muro, porque é rio e não quer que um carro de Fórmula 1 caia dentro da água também. Então ali ficou... Na verdade, a curva não podia mais ser aquela curva, né? Pelos níveis de velocidade da Fórmula 1. E aí começa a se pensar no simbolismo que tem tudo isso, né? A questão de segurança que ele sempre trabalhou muito para tentar qualificar, ele ter ido ao local, o Berger ter sofrido um acidente anos antes, vários fatores que aí, quando se juntam esses fatores, você começa a perceber, olha... Tragédia anunciada, de certa forma, exatamente, né? E um dia antes nós também tivemos a morte do Ratzenberger, né? Roland Ratzenberger, que daí... O Roland Ratzenberger, sim, foi um acidente bizarro. No caso, não que o do Senna não tenha sido, mas quebrou um aerofólio, ele não viu que o aerofólio estava quebrado, carro sem nenhuma pressão aerodinâmica foi reto no muro, e aí explodiu naquele muro. O do Senna foi a circunstância de não sabemos o que aconteceu, que o carro provavelmente teve um problema de barra de direção, escapou da pista, mas pelo muro ser muito perto é que acabou tendo a tragédia, né? Beto da Tristeza: sempre fui piquetista, mas vi Senna ao vivo na pista, é o melhor do mundo mesmo. Ali onde Senna freava na curva, nunca mais um monstro incomparável. O Beto da Tristeza. Que piquetista meio fajuto aí, se derreteu o Ayrton Senna. Um piquetista não tão piquetista. Eu não vou deixar que eles fiquem bravos comigo. Eu acho os dois são talentos quase insuperáveis do nosso automobilismo, Piquet e Senna, né? Bom, aqui tem um recado que vai chamar a atenção, porque fala do nosso pupilo, nosso novo piloto, Felipe Nasser. Tem o mesmo estilo de pilotagem do Hamilton, não comum como Massa, e dizendo que foi uma baita estreia, conquiste mais pontos na Malásia, é o recado do Daniel. Bom, vamos falar sobre o Felipe Nasser, porque nós tivemos no último final de semana o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, etapa inaugural da Fórmula 1, e domínio superior amplo da Mercedes, um domínio muito grande da Mercedes. Lewis Hamilton conseguindo superar com certa tranquilidade o Nico Rosberg. Surpresas, Bernardo, isso aí não era surpresa, né? A Mercedes dominando já se esperava, assim. O que me surpreendeu: primeiro, a passividade do Rosberg; segundo, a Ferrari com o Sebastian Vettel conquistando a terceira colocação. Felipe Massa foi o quarto colocado,
conquistando aquilo que já se esperava, né? Um bom início da Williams. E a grande surpresa, Felipe Nasser, o brasileiro, estreando na categoria na 5ª colocação, Bernardo. O que a gente pode dizer a respeito do Felipe Nasser, 5º colocado na estreia na categoria? Já vamos engatar a análise pela questão de a Ferrari, né, que melhorou muito aquele motor, por isso que o Sebastian Vettel também foi páreo ali para a disputa do pódio. A Sauber nessa semana, o James Key, que é um dos engenheiros da Sauber, disse que eles levaram um susto quando eles instalaram o motor Ferrari a primeira vez no novo Sauber, que eles não mudaram muita coisa no conceito do que eles tinham consertado do carro do ano passado, tinha problemas no começo do ano, mas eles corrigiram o acerto até o fim da temporada. E quando eles botaram o motor Ferrari, virou outro carro. Basicamente, o Sauber, sem eles terem investido tudo que algumas equipes investem no desenvolvimento do seu projeto, um projeto, digamos assim, cumpridor, já que a equipe está Eles botaram o motor Ferrari novo e o carro se transformou. É um carro muito mais guiável, com uma performance de reta muito maior, e permitiu aí o Felipe Nasser andar no pelotão da frente, né, da Fórmula 1. E fazer uma estreia que, inclusive, chamou a atenção da mídia internacional. Os ingleses até, que tinham rotulado ele de piloto pagante, tomaram no melhor jeito possível, que é na pista. Ele é um piloto que, digamos assim, ele não é um showman, mas ele é muito constante em velocidade e ele é muito bom no roda-roda. Tanto que ele não só se escapou do acidente ali com o Pastor Maldonado, que ele ficou encaixotado na primeira curva entre o Raikkonen e o Pastor Maldonado. Quem rodou e bateu foi o Maldonado. E ainda na primeira volta, ele pegou e passou o Carlos Sainz. Assim, deu uma bobeada o piloto da Toro Rosso, ele foi lá e ultrapassou o Carlos Sainz sem bobear, assim. Botou na freada, não quis saber e ganhou a posição que valeu o 5º lugar para ele no fim da prova. Certo. O pessoal do Pit Stop aqui com o Torino fez um levantamento a respeito do melhor posicionamento dos brasileiros, né, na estreia na Fórmula 1. E o Felipe Nasser, de certa forma, foi muito bem. Conseguiu, então, a 5ª colocação, melhor estreia, né, Torino? Sim. Foi interessante, a gente tinha essa... Até foi uma reprodução uma pesquisa que a ESPN fez semana passada, depois da atuação dele. E bem interessante, desde o Chico Landi, lá em 1951, até hoje. Então, melhor estreia. Só completando o que o Bernardo estava falando do Felipe, ele teve uma passagem longa pela Fórmula 3 inglesa, que a competitividade é muito alta, e depois na GP2. Então, é um piloto que vem com uma bagagem muito grande. Nessa característica de disputar posição na pista, ele vem com uma agressividade... eu acho que tem tudo. E a Sauber, que bom para ele também estrear num carro competitivo, porque o carro também enterra a carreira de piloto, né? E a expectativa é que a Sauber tem problemas financeiros graves, tanto que entrou até num imbróglio judicial por causa desses problemas. Conseguiu ajeitar o carro sem ter um dinheiro assim astronômico para e podia ter sido terrível. Ele podia estar andando no fim do grid sem ter a condição, só brigando com o companheiro de equipe, o Marcus Ericsson. E ele tá aí, talvez pelo menos até a metade da temporada, vai ter condições de brigar por pontos. Bom, a gente já fez uma análise e colocou no blog do Correio do Povo Pit Lane, e também inclusive está na nossa página no Facebook do Guaíba 300 por hora. A análise a respeito da McLaren, Bernardo. A McLaren foi a incógnita que a gente tinha dúvida, não sabia exatamente para que lado ia, e foi pro pior lado possível, né? O McLaren ficou lá no fundão do grid o tempo inteiro e ainda teve uma quebra de motor antes da corrida começar, né? Com Kevin Magnussen. A teoria é que na Malásia vai ser ainda pior, Paganella. Porque na Malásia tem duas retas imensas, enquanto que Melbourne só tem uma reta realmente grande. E em Melbourne a McLaren perdia 20 km por hora de reta para a Mercedes. Imagina o que a McLaren não vai perder nas duas retas da Malásia. Então, até chegar na Europa, quando eles vão talvez poder corrigir os problemas do motor Honda, que eles não conseguem usar no regime de potência máxima, eles vão sofrer bastante. O Fernando Alonso vai ter uma reestreia de McLaren complicada aí no GP da Malásia. Certamente. O retorno não vai ser aquele esperado. Bom, tem recado aqui, do ouvinte questionando a gente. Que vocês
sobre aquelas teorias de que Senna, antes da prova, né, de lá de Imola 94, sabia que ia morrer. E até mesmo a hipótese de que o carro não quebrou. E sim, ele teria se matado. Isso aí é uma viagem. Não, gente, não, vamos maneirar, combinar, cara. Vamos combinar. Aquela que tem mulher, vamos assim... Leandro sempre, de NH que pergunta. Se faz muita filmagem que nunca vai pro ar na TV, né? O pessoal filma lá nos boxes, todos os pilotos estão sendo filmados de alguma forma. E aí depois, quando não acontece nada, box. Aí, como morreu o Ayrton Senna, resgataram tudo que tinha de imagem daquele pit lane daquele dia. E aí, claro, tu faz uma edição de vídeo, aí tem ele olhando com umas caras contemplativas pro aerofólio da Williams. Tem ele tirando o capacete no grid, que ele raramente, dizem que nunca fez, mas na verdade ele raramente fez. No tempo da Toleman, esses dias eu tava olhando o vídeo do GP do Brasil, eu acho que foi o primeiro corrida do Senna. Ele alinha no grid, tira o capacete e dá uma ajeitada na balaclava. Então, o pessoal cria muita teoria em cima disso. Até pode, há um lado, ele tinha um lado místico muito grande, o Ayrton Senna, né, por questão de religiosidade. Mas ao mesmo tempo tem a história, ele pediu uma bandeira da Áustria porque ele achava que ia ganhar aquela corrida, ele achava que tinha carro para ganhar finalmente, largava na pole position. Então, quem pegou uma bandeira da... A pole dele na temporada, né? A terceira corrida do ano. Fez 3 poles nas 3 corridas do ano. Carro ele tinha, né? Pelo menos na hora do treino ali, que o pessoal mostra talento também. O carro era muito difícil de guiar, mas era rápido. Era muito difícil de guiar. Instável. E era talento puro, a verdade. Tanto que o Damon Hill nas primeiras corridas do ano ficou longe das primeiras filas do grid. Então, e a questão é, se ele pediu a bandeira da Áustria para comemorar a vitória, ele não tava pensando em bater nenhum muro. O muro não tava nos planos do dia. Eu acho que não. Eu imagino. Hashtag não vou pro muro. É verdade. Foi uma fatalidade, né? O que se fala é que foi a questão da barra da direção que teria quebrado, teria sido soldada. Eu não sei ele pediu, ele batia com os joelhos na barra de direção porque era muito alta. E ele pediu para mudarem o ângulo. Só que em vez de fazerem uma peça inteira nova, como era de uma corrida para outra, eles soldaram um pedaço no outro e aquela trincou ali. E ele podia ter quebrado em outro lugar, né? Teria sido um acidente menos grave, mas quebrou exatamente na hora da batida. E bateu exatamente na cabeça, né? Acabou que uma parte, se não me engano, foi a suspensão, né? Suspensão dianteira ainda não tinha algo que foi evoluído na Fórmula 1 a partir do acidente do Ayrton Senna. Haixas de metal que prendem as rodas no cockpit. Atualmente, se o carro bate, é muito difícil a roda sair voando longe, porque tem fica preso num sistema maior de segurança. Acho que é a Indy que iniciou isso. Até para salientar o seguinte, pra gente encerrar o assunto aqui, mas para salientar o seguinte, não se pensava, já se pensava em segurança, inclusive o próprio Ayrton Senna pensava nisso, mas não se pensava até esse ponto, né? Não se tinha a noção de segurança que se tem hoje, né? De lá pra cá, melhorou. Tanto é que nenhum piloto morreu, nós tivemos o grave acidente com o Jules Bianchi, que, né? Sim. O que é pior ou melhor? Esse acidente foi errado em todos os sentidos, né? Tinha um trator na pista, não há segurança ativa ou passiva de Fórmula 1 que tu evite um acidente. Foi uma grande proteção para os pilotos. No automobilismo geral, o KERS, dependendo da batida do carro, ele é fundamental na proteção da coluna cervical. O HANS, tu quer dizer? O HANS. O KERS é o sistema de recuperação de energia. Então, o HANS é aquele protetor de pescoço, né? E os carros naquela temporada ainda, e logo depois, o piloto ficava bastante exposto. Sim, do ombro para cima. Era alguns carros complicado. Que começaram a baixar a altura do carro e sacrificando completamente a exposição. E era impressionante, os ombros apareciam, o braço aparecia de uma forma assim muito... Na verdade a Fórmula 1 estava bem atenta à resistência a impactos, mas não estava vendo como é que ela deveria proteger o piloto de verdade, né? Depois mudou muita coisa. Sem dúvidas. Bom, vamos falar sobre as categorias gaúchas do automobilismo, porque vamos lá. Tudo lá, né? Praticamente tudo começa dia 29 de março aqui em Tarumã, né? O berço, não sei se é o berço, não sei se é a melhor palavra usar o berço, porque o berço foi a Vila Nova ali, né? O berço é as ruas de Porto Alegre. As ruas de Porto Alegre, aqui a Zona Sul. Bom, mas é a casa do automobilismo gaúcho, né? As outras pistas, que me desculpe, é a principal pista. O que nós temos aí, hein, para esse início de temporada em março, no final da próxima semana, lá em Tarumã? Exatamente, a gente vai começar aí com... Na verdade são 4 categorias que competem, né? Fórmula RS, que é a categoria que inclusive teve o nosso evento de abertura da temporada aí, formadora de pilotos, um motor 1.6 de 150 cavalos, é uma escola de Fórmula, na verdade, e tem veteranos de alto nível também que competem na Fórmula RS, que a gente espera entre 15 e 18 carros no grid.
Temos o Marcas e Pilotos, que é o carro de rua, né? Pega um Celta, um Fiesta, um Ford Ka, Gol, preparado para pista, né? Tu tira tudo que tem dentro de badulac, digamos assim, faz aquela gaiola de proteção e bota o motor com o máximo de cavalaria que consegue dentro do regulamento para correr na pista, que tem aquele... O pessoal gosta daquele esfrega da tinta, né? Nas curvas, na disputa de posição. É o grande chamariz do Marcas, todo mundo anda junto, né? E tem completando um grande acréscimo esse ano, que é o motor 1.4, que vai ter exatamente. Novidade no regulamento, né, Tonino? Que eu espero muito que dê um ganho no grid. Exatamente, para diminuir os custos, na verdade, né, de preparação. Vai ter um motor 1.4 homologado, que não pode mexer muito, quase nada, na verdade, só para ter... Ele tem um ajuste para ter performance de pista. Um motor de 1,4 litro, que anda perto do desempenho dos 1.6, que é o original da categoria, e que vai diminuir os custos, né? Vai ter uma categoria só para os 1.4 que vão correr no mesmo grid. Junto no grid, mas... E deve aumentar o grid de uma boa forma do Marcas e Pilotos. É uma tentativa bacana, até porque o investimento estava muito alto nos 1.6, para tirar cada cavalinho de força do motor. O pessoal bota muito dinheiro em cima da preparação. Quem não tem tanto que é para ser tão cara, ficar muito atrás do grid, estraga as provas. Então, bacana ter uma tentativa de equalizar aí. Fórmula RS também nós teremos, né? Até para salientar, no último final de semana nós tivemos o evento do Guaíba 300 por hora e o carro da Fórmula RS aqui no centro de Porto Alegre. Acelerou forte, gente. Quase quebrou umas vidraças aí, que foi muito alto o som do Fórmula RS. Vai correr, vai estar lá, vai ter entre 15 e 18 carros no grid, eu imagino. O Fernando Stead iniciando a defesa do seu título, né? O bicampeonato que ele venceu as últimas 2 temporadas contra o Marcelo Giacomello, Antônio Gracelli. São os top da Fórmula. Tem um estreante muito talentoso que é campeão da Fórmula Júnior, que também corre nesse final de semana, o Matheus Rover. Vem lá do Sergipe e ele, até conversei com ele, ele disse: eu venho para dar trabalho para os bigodudos. Os bigodudos são os irmãos Stead, né? Família Stead. São já veteranos de Fórmula e são o Matheus Rover vem do Sergipe aí para incomodar. Então, acho que vai estar umas disputas bem bacanas. E tem a Copa Fusca, né? Que é, digamos, o xodozinho dos grids de Tarumã. E que aí o público se identifica muito. O que? A Copa Fusca deve ter o quê? 30 anos já de história? Com certeza. Ou mais. Eu sei que tem o Moacir Figueira, que é... Atualmente o campeão é o Thiago Takagi, que é um guri. O Thiago Takagi deve estar com 18 para 19 anos. Vai correndo Marcas e acho que deve continuar andando de Fusca. Daqui a pouco aparece algumas etapas, não sei. Foi campeão o Thiago Takagi ano passado, num duelo com o Moacir Figueira, que é o vovô dos Fusca. O Moacir, acho que faz 20 anos que ele não perde uma etapa da Copa Fusca. E já ganhou várias vezes, anda muito, acelera muito. Vários aniversários na família. Exatamente. Eu acredito que o Moacir teria condição de andar no topo de qualquer categoria gaúcha no grid, mas ele gosta mesmo de andar de Fusca. Isso é fantástico, é um personagem aí, o Moacir Figueira. Bacana. E a Fórmula Júnior, que ainda não sei como vai configurar o grid aí, porque é uma categoria que está encontrando o seu norte. Aí a Fórmula Júnior é um motor um pouco mais fraco, a Fórmula R. Para quem recém saiu do kart, não acha que ainda está na ponta dos cascos para andar num Fórmula potente, anda no Fórmula Júnior, que é a escola aí para fazer esse degrau. Bacana. Deixa eu passar aqui um outro recado bem bacana que chegou. Agora eu perdi o recado aqui. Só pra dizer, Tarumã é um show à parte, né? O cara ficar pertinho lá na curva 1 ou lá no Tala Larga é um show. É sábado e domingo os eventos, né? Sábado é treino, né? Tem treino de classificação. E domingo tem um monte de corrida. Vai ter lá 2 vezes 4, 8 provas, pelo menos, pro pessoal assistir, se chegar de manhã cedo. O dia inteiro de corrida para acompanhar. Bacana, deixa eu ler o recado aqui agora, encontrei. Boa tarde, amigos da Guaíba, faço 41 anos hoje, tive a oportunidade de acompanhar a carreira do Ayrton Senna e é difícil esquecer, ele mandou um abraço aqui a todos do Guaíba 300 por hora, é o Alexandre Santos, do bairro Humaitá. Pô, tá completando aniversário aqui. Parabéns então pro Parabéns pra ele. É legal que a gente foi da Zona Sul à Zona Norte, né? A gente teve o pessoal da Tristeza, meus vizinhos lá, e agora vamos pra Zona Norte. É verdade. 1h54, temperatura neste momento
na casa dos 26 graus em Porto Alegre. Pra gente finalizar, Bernardo, mais alguns destaques aí que a gente pode Vou dizer que está sendo realizado agora nesse final de semana o Regional da Serra de Kart, que é o maior campeonato de kart, assim, que não é de federação, é um campeonato amador de kart, mas que todos os pilotos que querem chegar no topo aqui no Rio Grande do Sul competem no Regional da Serra, organizado pelo Erno Dremer. Pessoal, o cara mais envolvido com kart que eu conheço aqui no Rio Grande do Sul. Profissional. Que também está organizando aí, ajudando na organização do Brasileiro de Kart, que vai ser no Veloparque. Então tem lá em Farroupilha, o cara quiser fazer uma viagemzinha pra Serra, pode ver kart lá em Farroupilha, é um espetáculo. Os melhores pilotos do Rio Grande do Sul. Temos que destacar também que tem a Endurance, né? A Endurance em abril começa. Teria começado dia 15 de março, o pessoal achou que era muito cedo a estreia da Endurance, que é os carros que correm às 12 horas de Tarumã, para abril, dia 12 de abril. Vai ser a confirmação dessa categoria que cresceu muito ano passado. De Gaúcho de Endurance agora vai se chamar Endurance Brasil. Porque já vai ter, as equipes de São Paulo já participaram o ano passado. E as corridas vão ocorrer aqui, a maioria aqui? Sim. São 6 provas aqui. Tem uma prova que Rivera, que deve ser mantida no calendário, né? Das outras categorias também. E talvez tenha uma prova já fora do Rio Grande do Sul, juntando já pelo brasileiro. Bacana, e isso só mostra que o Rio Grande do Sul, de certa forma, está no topo do automobilismo brasileiro no que diz respeito principalmente a essas categorias. Nas categorias de monoposto a gente ainda talvez deixe um pouquinho a desejar. Não, certamente que não. Tem a Fórmula 3. Só que a Fórmula 3 é de um ano pra cá o fenômeno, a gente não sabe. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nessas outras categorias protótipo, por exemplo, e outras, não tem nada concorrência. Superior, né? Aqui que corre, aqui que se fabrica, né? A Metal gente Moro. Tem que aproveitar, eu acho, também a federação, os líderes das categorias, aproveitar, porque esse ano a gente tem uma característica, Interlagos não vai ter corrida até o final do ano. Você vai ter corrida em novembro lá. Seria interessante. Então, claro, tem que trazer os pilotos pra cá, fazer uma campanha forte, trazer, porque tem muitas categorias que estão equalizadas com os nossos campeonatos e a Endurance puxa a fila, vai ter mais de 40, talvez mais de 40 carros. Vai trazer vários carros agora. E a Endurance está trazendo sempre. Tem a Copa Classic que corre no mesmo final de semana da Endurance, os clássicos aqui, o pessoal prepara, tem DKV que anda mais do que muito carrinho do Marca, se eu te dizer. Que beleza. Torino, pra gente finalizar, o jornal a gente encontra onde, hein? O jornal, essa é a primeira edição do ano, de 2015, a gente acompanha o calendário mensalmente. Normalmente ele está nos cartódromos, nos autódromos. A semana que vem, quem for a Tarumã vai receber o jornal com todas as informações, mas também em vários clientes nossos, lojas de performance, nas lojas Excelsior, vários. Verdade é que quem gosta de carro vai encontrar. Vai achar um pit stop. Então tem uma listagem na primeira folha ali que mostra todos os pontos, inclusive fora aqui de Porto Alegre também, Novo Hamburgo, São Leopoldo, tem vários pontos mas todo mundo em Tarumã semana que vem para ver as corridas e daí recebe o jornal. Certamente. Bom, e quem vai estar em Tarumã é quem ganhou o ingresso aqui, ó. Vou repassar os nomes, já que estamos no final, Bernardo. O Eduardo Amaral, aqui de Porto Alegre, a Sandra, de Santo Cristo, o Beto, do bairro Tristeza, aqui em Porto Alegre, o Alexandre Santos, que eu não peguei o local, mas vou dar uma ligadinha para ele para confirmar, e aí o Leandro de Campo Bom. Em seguida a gente entra o Bernardo Berch vai estar lá. O Bernardo Berch vai estar lá. Que maravilha. Paganella ia tentar levar, mas ele tá sempre muito de plantão de notícias. Mas vamos ver se ele vai também. A gente é dividido, né, em duas áreas aí, mas tentando sempre manter a qualidade. Nem sempre conseguindo, eu imagino, mas tentando sempre. 1h58. Vamos encerrando por aqui o Guaíba 300 por hora, agradecendo ao Torino por ter vindo. Valeu, Bernardo. Ficamos por aqui. Valeu, Paganella. 1h59. Tchau. Guaíba
300 por hora. Apresentação Eduardo Paganella.